Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dulce. Tudo Oi, bem? Cris. Oi, pessoal. Boa tarde. Então, tá jóia, tudo lindo. Para o ímpar, eu começo. Faz assim, né? Eu começo. Tá bom? Então vamos lá. Viver da resposta. Entre as situações de trabalhar para obter um resultado e a de pensar em sentir os efeitos do resultado, existe uma diferença sutil, embora poderosa. Quando trabalhamos para a obtenção de uma coisa, encetamos uma jornada sem fim e sem retorno. Conquanto possamos identificar os marcos do progresso de nossa atividade e estabelecer metas que mostrem nossa aproximação do objetivo, em nossa mente estaremos sempre a caminho da meta, em lugar de nos encontrarmos na experiência de alcançá-la. Olha que louco isso, Dulce. Precisamente por isso é que a admoestação de Neville é tão poderosa para a nossa vida quando nos fala que devemos entrar na imagem do desejo do nosso coração e pensar a partir dela. Ou seja, né? Quanto mais você realmente acreditar que já está vivendo a situação desejada, melhor é para essa tua condição de obter a tua meta, a realização, a cocriação dos seus sonhos. Acreditando que já é real. Já é Já real. é. Né? E tem uma Não é teoria, algo figurativo, né? Não é algo a ser conquistado, já está vivendo aqui. já é real. Aonde que isso já é real? No plano que cria matéria já é real. Na sua imaginação já é real, ok? Então, mas é só fantasia. Não é. Isso é o seu ego falando para você que é só fantasia. Não é. Então, se você tem uma imagem e o seu ego fica falando que é fantasia e você acredita que é fantasia, não funciona. Não funciona. Você tem que realmente ir, fazer o cinema mental, criar o seu filme, a sua vida perfeita, ir lá mentalmente, sabe, numa meditação e viver aquilo, sentir, pegar o sentimento de estar lá, sabe, de sentir o cheiro, de ouvir os sons e tal, e trazer e falar assim, é real. A hora que a sua mente fala assim, ai, pena que foi só um sonho, você vai falar assim para ela, não Amiga, tá foi. louca? Não, amor, eu fui lá. Eu fui, é real. Você não foi, mas eu fui. Então, quem é que vai falar para você que é mentira? Quem não foi, que é a sua mente, o seu ego. Eles vão tentar te convencer que aquilo é só uma fantasia, um sonho, uma ilusão, mas não é. Você, essência divina que cria através da imaginação, foi lá e viu que aquilo existe. Então, se você consegue ver na sua imaginação, você só tem que acreditar, porque o acreditar é esse empurrar em direção ao portal, né? Aí, conforme você empurra em direção ao portal com o sentimento é um segredo. E qual sentimento? Qualquer um. Porque se você está pensando em uma coisa ruim e está com medo disso acontecer, você também está empurrando em direção ao portal. Se você está pensando numa coisa maravilhosa e está sentindo alegria, gratidão, você está empurrando em direção ao portal. Entendeu? Então, não importa. A gente cria tudo. Cria as coisas incríveis e cria as coisas terríveis. Então, vamos escolher manter na imaginação só as coisas incríveis e maravilhosas. Isso é Verdade. escolha. Você não tem que criar coisas terríveis. Não tem. Você só tem que aprender a controlar a sua mente, Luca. Amiga, mas ela é meio Ela é impossível. amiga, mas ela é problemática. E quem nunca teve uma amiga problemática? Fala pra Tipo mim. eu, é tipo eu. Vamos Cristina lá. já identificou logo eu ali na história. Cristina, uma amiga.
Amiga, pá, amiga, tá? Calma, não ataca não. No estudo antigo das artes marciais, temos uma bela metáfora no mundo físico, exatamente sobre como esse princípio age na nossa consciência. Sem dúvida, o leitor já deve ter presenciado apresentações de pessoas treinadas nessas disciplinas. Quando se convergir, não, Quando, ao se convergirem seus poderes de concentração e força em um único momento de intenso foco, tornam-se capazes de executar feitos de execução inimaginável em qualquer outra circunstância, tal como quebrar os blocos de concreto ou uma pilha de pranchas de madeira. O que possibilita essas demonstrações é o mesmo descrito por Neville na história da cura do jovem. Apesar dos truques, às vezes usados para realizar esses efeitos extraordinários sem a conotação espiritual, o segredo do sucesso, quando eles são autenticamente executados, depende do local onde o executor da arte marcial coloca sua atenção. Quando escolhem partir um bloco de concreto, por exemplo, a última coisa que lhes passa pela cabeça é o ponto de contato em que a mão tocará a superfície do bloco. Exatamente como Neville sugeriu nas suas instruções ao homem moribundo. A chave é concentrar o foco no local do ato completo. A cura já alcançada, ou o tijolo já partido, ou a tua vida já realizada, resolvida, tua saúde curada. Isso. Os praticantes de artes marciais fazem isso concentrando a atenção consciente em um ponto que está além da base do bloco. A única maneira da mão do participante entrar em tal local é caso ela já tenha passado através do espaço entre o seu dono e aquele ponto. O fato de o espaço aparentemente encontrar-se ocupado por algo sólido, tal como um bloco de concreto, torna-se praticamente secundário. Dessa maneira, eles pensam a partir de um determinado ponto de término, em vez de se preocuparem com a dificuldade de atingir tal ponto. Eles experimentam aparentemente a alegria da execução do ato, não em tudo o que deve acontecer para que o ato seja bem-sucedido. Esse exemplo simples nos oferece uma poderosa analogia da maneira pelo qual a consciência parece funcionar. Gente, e isso daqui, Dulce, é espetacular e tem muito a ver com tudo que a gente vem trazendo, né? Porque quando a gente fala assim, olha, vai ter patetice, vai ter momentos de patetice, vai ter tudo isso. Mas é o tijolo que você tem que romper. Você não tem nem que pensar nele, você entende? Vai lá para diante. Já se vê no pódio do teu sonho, seja ele qual for. É isso. Desculpa, eu estava com o microfone aberto. Mas é isso, Não. você já tem que pensar e sentir como se já fosse real. Bom. Sim. E é treino, tá? Não é que da primeira vez você vai lá e vai acreditar que já é real. Às vezes vem essas coisas, mas aí conforme você faz, é treino mental. Uhum. Experimentei pessoalmente esse princípio quando tinha meus 20 e poucos anos. Foi uma época em que o centro da minha vida tinha se deslocado do trabalho em uma laminadora de cobre e da participação de uma banda de rock, para o foco espiritual de um poder interior. Migrou bem, né? Foi quando fiz 21 anos que, súbita e inesperadamente, fui atraído para uma combinação de corrida de longa distância, yoga, meditação e artes marciais. De forma apaixonada, comecei a me dedicar às 4 atividades simultaneamente, e elas passaram a ser uma rocha
que me servia de apoio sempre que o meu mundo parecia prestes a me esmagar. Um dia, enquanto ainda estava no dojo, o estúdio de artes marciais, e um pouco antes da aula de karatê, testemunhei até que ponto meu foco concentrado pode ser poderoso. Foi algo diferente de tudo que já havia visto surgir naquela região, bem no coração do norte do Missouri. Naquele dia, nosso instrutor foi entrando e nos propondo uma questão bem diferente da prática do dia a dia, a qual já tínhamos nos habituados. Ele explicou que ele se sentaria no centro do espesso colchão que usávamos para aprimorar nossas habilidades. Fecharia os olhos e começaria a meditar. Durante esse período, ele esticaria os braços de cada lado do corpo, com as mãos abertas e voltadas para baixo. Ele nos pediu alguns minutos para que pudesse se ancorar naquela posição, imitando um T, e convidou-nos então a fazer um movimento qualquer capaz de alterar a sua posição. Havia dois homens para cada mulher da nossa classe, e também tinha havido até então uma competição amigável entre os sexos. Naquele dia, entretanto, essa divisão não ocorreu. Sentamo-nos juntos, imóveis e silenciosos perto do instrutor. Ficamos olhando enquanto ele simplesmente caminhou para o centro do colchão, sentou-se com as pernas cruzadas, fechou os olhos, estendeu os braços e mudou o padrão de respiração. Lembro-me de que estava fascinado, observando atentamente seu tórax subir e descer cada vez mais lentamente, com a respiração, até que ficou difícil afirmar se ele estava respirando ou não. Nós estávamos nos entreolhando em assentimento mútuo e nos aproximamos com a intenção de tirá-lo do lugar, pensando inicialmente que seria fácil. Somente alguns tentaram. Empurramos seus braços e pernas em diferentes direções, sem conseguir sucesso absolutamente nenhum. Surpreendidos com a inutilidade dos esforços, mudamos de estratégia e resolvemos agarrá-lo, apenas por um dos lados, para usar nosso peso combinado e forçá-lo na direção oposta. Nem mesmo assim tivemos sucesso. Nem ao menos conseguimos mexer seus braços ou os dedos da sua mão. Depois de algum tempo, ele respirou fundo, abriu os olhos e com aquele bom humor que havíamos aprendido a respeitar, perguntou: "O que aconteceu? Como é possível que eu ainda esteja sentado aqui?" E depois de uma boa risada que relaxou as tensões, ele passou a nos explicar, encarando-nos com o seu olhar penetrante, talvez? Não. Encarando-nos com seu olhar penetrei e habitual. Acho que é penetrante mesmo. Penetrante, né? O profundo, né, gente? E habitual, que tínhamos acabado de presenciar. Quando fechei os olhos, ele disse, tive uma visão que era como um sonho, e esse sonho tornou-se a minha realidade. Imaginei duas montanhas, uma de um lado do meu corpo e a outra do outro lado, enquanto eu mesmo ficava no chão, entre os picos. Enquanto ele falava, imediatamente mentalizei a imagem na minha mente e senti que ele, de algum modo, nos imbuía com uma experiência direta da sua visão. Preso a cada um dos meus braços, ele continuou, vi uma corrente que me prendia ao topo de cada montanha. Enquanto as correntes estivessem lá, eu estava ligado às montanhas de uma maneira que não poderia ser alterada por nada.
Nosso instrutor olhou em volta e viu o fascínio de suas palavras como que suas palavras provocavam no nosso rosto. Com um largo sorriso, ele concluiu: nem mesmo uma classe cheia dos meus melhores alunos pode mudar meus sonhos. Uau! Com uma breve demonstração durante uma aula de artes marciais, esse belo homem tinha nos proporcionado uma experiência direta do poder de redefinir nosso relacionamento com o mundo. A lição tinha sido menos sobre a reação que o mundo nos mostrava e mais sobre criar as nossas regras para o que decidíssemos experimentar. O segredo aqui é que nosso instrutor estava se sentindo como se já estivesse fixo em um determinado lugar do colchão. Durante aqueles instantes, ele viveu dos resultados de sua meditação, até que resolvesse romper as correntes que criara na sua imaginação, nada poderia movê-lo. E foi precisamente isso que descobrimos. Gente, que lindo, né? Tudo isso. Agora, e meditar é fácil assim, Dulce? A gente consegue virar uma estátua no meio de duas montanhas, de uma hora para outra? Não, mas eu já descobri que, na verdade, o importante não é isso. O importante é você ficar ali quietinho, sem dar atenção para nenhum pensamento. E assim, por muito tempo eu fiquei evitando de meditar, me sentindo completa incapaz, né? Porque eu não conseguia ficar sem pensar. Mas quem é que consegue? Não, a ideia não é essa. A ideia não é ficar sem pensar. A ideia é fazer igual aquele ditado, sabe? As nuvens passando sobre sua cabeça sem você dar atenção a elas. Então, a ideia da meditação é exatamente essa, é você treinar sua mente a não dar atenção aos pensamentos. E conforme você treina isso, eles vêm em menor número. Entende? E eles vindo em menor número, e você treinando isso, não dá atenção a eles, você consegue ter mais tempo de consciência. Bom, nas palavras de Neville Goddard, a maneira de realizar esse feito era fazer de seus futuros sonhos, um fato presente. Em uma linguagem não científica, que soava quase que direta demais para ser verdadeira, ele nos disse precisamente como isso deveria ser feito. Por favor, não se deixe enganar pela simplicidade das palavras de Neville, quando ele sugere que tudo o que precisamos para transformar nossa imaginação em realidade é assumir o sentimento de que nosso desejo foi satisfeito. Em um universo participativo fabricado por nós mesmos, por que deveríamos esperar que fosse tão difícil ter o poder da criação? Né? Porque a gente tem um monte de cacaiada de crença instalada lá no subterrâneo do nosso subconsciente, que fica falando que não pode ser fácil, que tem que ser difícil, que tem que ser ralação, sabe, tiro, porrada e bomba, e senão não vale a pena. Tem que ser guerreiro, sabe, um leão por dia. Fácil, sabe, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Tem que ser guerreiro, tem que matar um leão por dia no dente. E desviar de 10 anos. Então, gente, esse tipo de coisa, sabe, nos fez ficar preso. Não, e mais do que isso, né? A gente fica achando que as coisas acontecem para os outros, não para nós. As coisas grandiosas não são para nós. E por que que não é para você? Gente, quando eu casei, eu casei, né? A primeira vez eu casei, casei, né?
Meu pai falou para mim assim: você perdeu a sua segunda chance, você perdeu a última chance de ficar rica. Eu olhei para ele e falei assim: caramba! Eu quase falei para ele: não contava com a minha astúcia. Ai, ai. Brincadeiras à parte, gente, quanto disso tudo nós trazemos em nós, né? O quanto nós mulheres, porque o fato é que nós, principalmente nós mulheres, nós fomos subjugadas durante muito tempo. A nossa história de liberdade é muito recente, não tem 50 anos. Não tem 50 anos que nós mulheres temos liberdade de trabalhar, de estudar, né, de sermos nós mesmas. Até então, a gente tinha que atender papéis sociais, atender certos dogmas da sociedade, né? Dogmas eu sei que é mais religioso, né? Mas, assim, certos padrões. E quem não se encaixava ia para a caixinha do errado, né? Então, se eu não se encaixasse na caixinha da sociedade, você ia para a caixinha do errado, do pervertido, né? E assim, então, nós mulheres, nós carregamos milênios de subjugação, milênios de crenças de impotência, crenças de sei lá, de tudo, de todas as limitações possíveis, né? Então, romper com isso não é fácil, mas é possível. Só depende do quê? Depende do nosso esforço. E é claro que para os nossos filhos e nossas filhas vai ser muito mais fácil, porque nós seremos exemplos. Nós não tivemos os exemplos, né? Então, por isso que para a gente é mais difícil. Mas não contavam com a nossa astúcia. Verdade. Então, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para romper com essas correntes. A gente está aqui para nos romper. Tem muitas coisas desse subconsciente, sabe? Quando é para romper, que assim, tem carga energética nisso. E pode ser que sozinho você não dê conta de romper. Não passe aperto, liga pra gente, marca uma sessão, vai para terapia. Ai, não gosto de vocês. Ok, então vai procurar terapia com outra pessoa, mas faça, porque tem como. De repente, até um ponto, você consegue ir sozinho. Mas você fica travado, sabe, numa situação ali que não vai ser contribuição para você. E só você pode fazer por você. Sabe, a gente pode ajudar? Podemos, mas quem tem que ligar? Você. Quem tem que pedir ajuda? Você. Você entende? Quem tem que fazer o movimento de querer sair da cacaiada? Você. Então, olha para isso. Se está difícil de romper com um padrão que está ali se mostrando como o tijolo que você quer atravessar, sabe? Procura ajuda. Faça terapia. Terapia é vida. Terapia é um ato de amor. De verdade. Verdade. Bora. Você agora, né, amor? Vai mais um pouco, bem. Que isso? Então vou. Muitas possibilidades, uma realidade. Por qual razão o modo como pensamos e nos sentimos acerca do mundo teria algum efeito nos acontecimentos que ocorrem em nossa vida? Como o simples fato de fazer de nossos sonhos futuros, como o simples fato de fazer de nossos sonhos futuros um fato presente, pode mudar o mundo dos acontecimentos que já foram desencadeados? Por exemplo, se tudo indicar que nosso mundo está a caminho de uma guerra global, será que tal conflito deverá necessariamente ocorrer? Quando parece que nosso casamento está prestes a desmoronar, ou que estamos destinados a viver em precárias condições de saúde, o resultado dessa experiência deve acontecer
Ai, desculpa, gente. Falha técnica, desculpa. Quando parece que nosso casamento está prestes a desmoronar ou que estamos destinados a viver em precárias condições de saúde, o resultado dessas experiências deve acontecer conforme as previsões? Ou existe algum outro fator, quase nunca levado em conta, que possa de fato exercer grande influência sobre o modo como experimentamos coisas que já começaram a acontecer? Será que a vida segue nossas previsões ou atende às nossas expectativas? O segredo para vivermos em um lugar onde as nossas fantasias já se realizaram e os nossos desejos e orações já foram atendidos deve começar pela compreensão das possibilidades existentes. E, para fazer isso, precisamos voltar brevemente à descoberta central que a física quântica faz acerca do nosso mundo. A física quântica foi tremendamente bem-sucedida ao descrever o comportamento das coisas menores que o átomo, tão bem-sucedida, de fato, que o conjunto de regras foi criado para descrever o que podemos esperar que aconteça nesse minúsculo mundo invisível, conquanto as regras sejam poucas e simples. Elas simplesmente podem parecer estranhas quando descrevem o que as partículas fazem na escala subatômica. Por exemplo, elas nos dizem: as leis da física não são universais, porque nas pequenas escalas as coisas que se passam diferentemente do comportamento observado no mundo cotidiano. A energia pode expressar a si mesma como uma onda ou como partícula, algumas vezes como ambas. A consciência do observador determina como a energia se comporta. Entretanto, por melhor que essas regras sejam, é importante não perder de vista que as equações da física quântica não descrevem a existência real das partículas. Em outras palavras, as leis não podem nos dizer onde as partículas se encontram ou como elas agem enquanto estão lá. Elas descrevem somente o potencial para a existência das partículas, isto é, onde elas podem estar, como elas poderiam se comportar e quais propriedades elas poderiam ter. E todas essas características se desenvolvem e mudam com a passagem do tempo. Essas coisas são significativas porque nós somos feitos das mesmas partículas descritas pelas regras. Se pudermos compreender melhor a maneira como elas funcionam, talvez possamos nos conscientizar de possibilidades mais amplas para o modo como nós trabalhamos. Aqui reside o segredo para compreender que a física quântica está realmente nos dizendo sobre nosso poder no universo. Nosso mundo, nossa vida, nosso corpo existem como tal, porque são escolhidos, imaginados de um mundo de possibilidades quânticas. Se quisermos mudar alguma dessas coisas, deveremos, em primeiro lugar, começar a vê-las de outro modo. E para fazer isso, precisamos selecioná-las de uma sopa de muitas possibilidades. Aparentemente, e aí é engraçado que traz aquilo que outro dia você comentou, que é você mirar só naquilo que você quer, né? Então, nessa sopa de muitas possibilidades, o que é que você quer para esse futuro, para essa condição, para essa situação de vida que você está vivendo agora? Foca nele, e somente nele. Aparentemente,
Em nosso mundo, somente um desses potenciais quânticos pode se tornar o que experimentamos como nossa realidade. Na visão do meu instrutor de karatê, por exemplo, ele não pôde se observar em determinado momento, fixado no colchão, e ele estava realmente fixado. Ninguém foi capaz de movê-lo. O que determina qual das muitas possibilidades se torna realidade parece ser a consciência e o ato da observação. Em outras palavras, o objeto de nossa atenção torna-se realidade em nosso mundo. Essa é a área onde o próprio Einstein fez face a um problema com a teoria quântica, chegando a afirmar: penso que deve existir uma partícula com uma realidade separada, independente das medições. Nesse contexto, as medições são o equivalente ao observador, ou seja, a nós. E aí? Vós sois deuses. Vós sois deuses. Nós somos deuses. Somos co-criadores da realidade. Deus cria, a gente co-cria. Então, isso parece loucura e, ao mesmo tempo, é tão incrível, tão incrivelmente libertador. É tão libertador que a gente não consegue se libertar de uma vez só. É tão grandioso que a gente não consegue ter a percepção, porque é como se os nossos olhos não conseguissem ter a dimensão. A nossa mente chega a não acreditar. Só que a ideia é justamente você não acreditar com a mente. Pensa em como que isso mexe com o seu coração. Como que essas verdades ditas assim, dessa maneira, faz o seu coração se sentir bem e leve e poderoso, ou com medo, ansioso e pesado? Porque eu fico muito feliz, leve, meu coração fica, sabe assim, tremendo de alegria com essas coisas, com essas infinitas possibilidades. Imagine você não depender mais de nada e nem de ninguém para criar a realidade que você escolhe. Sabe, não depender mais de um emprego, de um chefe ou de alguém. Eu não estou falando que você vai ter que parar de trabalhar, não é isso, né? Nessa dimensão, o trabalho é requerido e é uma lei, né? Mas não por imposição, não por imposição, por amor, porque você quer, porque você gosta, porque aquilo te dá prazer, porque igual o que a gente está fazendo aqui, isso é um trabalho, nós estamos trabalhando aqui, isso é o nosso trabalho. Mas a gente não está aqui por imposição, ninguém nos obrigou, nós não temos chefes, né? A gente está, quer dizer, a Cristina pode estar aqui por imposição. Imposição Assim? da amiga louca. Não é não. Mas sabe o que acontece? Até nessa relação de chefe, eu acho que quando a gente começa a entrar nesse espaço de cocriar tudo o mais que é possível, quando você olha para essa condição, e hoje eu ainda falava isso com o pessoal do Equilibra, você deixa de de estar vulnerável à irritabilidade do outro. Você já passa para um outro nível de entendimento de que aquilo é dele, não é teu. E se não é teu, por que você tem que se deixar envolver com aquilo? E aí te leva também para um outro ponto. Se todos somos espelhos, então o que uma pessoa irritada, polarizada e tal, está ali mostrando para mim? Né? O que é em mim que eu tenho que mergulhar ali dentro e olhar para resolver? Por que eu ainda me sinto vulnerável em relação a isso?
né? E dessa forma você vai ganhando musculatura e vai mudando e vai modificando e vai criando diferente. Porque se aquela pessoa ainda está no teu convívio, percebe que você criou? Ah, não estou criando, não está criando agora, mas outro dia, ontem a gente estava falando sobre isso. É colheita, né? A sua realidade de hoje é colheita do que você plantou há meses, anos atrás. Das suas Então, crenças, assim, né? sabe, se liberta, olha para aquilo e fala, ok, são lembranças do passado, né, Dulce? Lembranças do passado, e eu já estou criando diferente, já estou criando, não te dou mais o direito, né? Não me deixo mais ser vulnerável ou ficar assim, me irritando por qualquer coisa. Não, eu já sei que isso é seu, né? Então, Não, o e que é que mais do que isso aí. Vou faz te com dizer que isso? esse daí pode ser o primeiro passo. Você Uhum. pode criar a mudança na pessoa Também? através disso aqui, através dessa mesma técnica. E isso a gente leu lá no nosso primeiro livro do Joseph Murphy, né? Uhum. Quando ele ensina as pessoas a influenciarem. Ah, e eu também tenho um outro livro que fala disso, que é o Como Influenciar Pessoas, Fazer Amigos Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ele ensina exatamente essa técnica. Fazer essa técnica que o Greg está falando para você fazer amigos e influenciar pessoas. E é claro que ele não fala só isso, né? Ele dá uma aula de comunicação, de interação, de empatia, de um monte de coisa no livro. A gente pode ler ele também mais para frente. Quando Uhum. fizer sentido, né, na nossa sequência aqui. Mas Sim. assim, presta atenção nisso. Você tudo, nada te acontece. Quando você fica aí, porque o chefe, você está fazendo igual ele falou lá que os americanos fizeram. Por que fizeram isso comigo? Eu sou tão bonzinho, entendeu? Eu sou uma pessoa tão boa, estou aqui fazendo o meu trabalho tão direitinho, tão não sei o que, sou tão dedicado, tão não sei o que, esse mimimi. Então, Então, vamos parar de mimimi, vamos parar de contar história triste e assumir a nossa deusice uhum. de perceber que nada nos acontece, tudo nós criamos ou atraímos para nós. Então, começa a criar diferente. Como? Através dessa técnica, que a gente chama de cinema mental ou imaginação criativa, tá bom? Beleza. E é assim que a gente cria tudo na vida, tá? Se você Uhum. perceber, todo mundo que cria alguma coisa, cria dessa maneira. O arquiteto, primeiro ele imagina a casa, o prédio. Depois ele vai lá e desenha. E daqui a pouco alguém vem e constrói a casa para ele. Olha só, saiu da imaginação e virou realidade. É exatamente assim, tudo. Começa a imaginar, sem desacreditar de que aquilo já é real. Princípio 7. O foco da consciência torna-se realidade do nosso mundo. Presta atenção nessa frase. O foco da consciência, onde você coloca a sua atenção, torna-se a realidade do mundo. Sem sombra de dúvida, nosso papel no universo ocupa o centro da questão do porquê o mundo quântico funciona da maneira como parece funcionar. Essa é precisamente a razão por que é importante primeiro compreender o objeto das observações científicas, de tal modo que possamos saber como aplicar tais observações em nossa vida. O mistério da razão por que precisamos ter dois conjuntos de regras para descrever o mundo remonta a um experimento que foi executado pela primeira vez em 1909 por Geoffrey Ingham Taylor. Olha, que lindo esse nome, né? Vamos falar umas 30 vezes até a gente conseguir pronunciar. Um físico britânico. Apesar de o experimento já datar de aproximadamente 100 anos, já tem mais, né, gente? Já tem quase 120 anos.
os seus resultados ainda são alvo de controvérsias e incertezas. Desde a época do experimento original, ele já foi recriado várias vezes. Todas as vezes com resultados obtidos foram idênticos e sempre intrigantes. O experimento conhecido pelo nome de dupla fenda implica na projeção de coisas tais como partículas quânticas através de uma barreira onde existem 2 pequenos furos e na medição da maneira pela qual esses objetos são detectados depois que atravessam as aberturas na barreira. O bom senso indica que, se as coisas se iniciam de um lado da barreira como partículas, deveriam permanecer como partículas durante o experimento e terminar como partículas no fim. Entretanto, a experiência demonstra que algo de muito extraordinário acontece em um ponto, entre o lugar de onde partem as partículas e o lugar onde chegam. Os cientistas descobriram que quando um elétron, por exemplo, passa através de uma barreira com uma única abertura disponível, ele se comporta exatamente como esperaríamos que se comportasse. Ele começa e termina a jornada como partícula. Nenhuma surpresa acontece nesse caso. Então, quando tem só uma fenda, né, nessa barreira, o elétron ele continua como partícula, ele não muda o seu estado, tá? Em contrapartida, o mesmo elétron faz o que parece impossível quando são usadas 2 fendas. Ainda que comece a jornada como partícula, um evento misterioso ocorre com o elétron ao longo do caminho. Ele passa através de ambas as fendas ao mesmo tempo, como apenas uma onda de energia seria capaz de fazer, formando um tipo de desenho no alvo. Então, é um desenho como se fosse uma onda. Pensa você jogar uma pedrinha na água, que vira aquele monte de onda, né? Então, seria bom. Aqui no livro tem as imagens. Se vocês têm os livros, o livro você está vendo aí as imagens, né? Se você não tem o livro, você pode pesquisar na internet, experiência da dupla fenda. Tem vídeo, tem imagens, tem várias, tem muito material sobre isso. É extremamente interessante. Esse é um exemplo de comportamento que os cientistas chamam simplesmente de anomalia quântica. A única explicação para o fenômeno é que a segunda abertura, de alguma maneira, força o elétron a se mover como se fosse uma onda. Não é isso, gente. É porque abre possibilidades. Entende? Mas vamos lá. A única explicação, segundo os cientistas, para o fenômeno é que a segunda abertura, de alguma maneira, força o elétron a se mover como se fosse uma onda, embora ele ainda chegue ao destino exatamente como chegou, como começou a jornada, como uma partícula. Para fazer isso, de algum modo, o elétron tem de perceber que a segunda abertura existe e que se encontra à sua disposição. Um elétron, ele percebe que tem uma fenda ou 2. Primeiro ponto, vamos lá. E é nesse ponto que entra o papel da consciência. Como se presume que o elétron não possa realmente saber de alguma coisa, no sentido mais rigoroso da palavra, a única outra fonte de consciência presente é o da pessoa que observa o experimento naquele instante. Gente, eu já acho que o elétron tem uma consciência, tá? O que se pode concluir a essa altura é que o conhecimento de que o elétron
conta com 2 caminhos à sua disposição está na mente do observador. E é o ato consciente de observar que determina o seu percurso. O que se pode concluir desse experimento é que algumas vezes os elétrons se comportam exatamente como seria de se esperar, quando fazem as regras para o nosso mundo diário, onde tudo é individualizado e separado, aparentemente podem ser aplicadas. Entretanto, nas outras vezes, o elétron nos surpreende e procedem como ondas. Quando isso ocorre, os elétrons exigem regras quânticas para explicar o seu comportamento. Temos então a oportunidade de ver o nosso mundo e a nós mesmos de uma outra perspectiva, porque isso significa que somos parte de tudo e que a consciência desempenha um papel-chave no universo. Historicamente, os cientistas seguem 2 teorias principais para explicar os resultados do experimento da dupla fenda. Cada uma das 2 teorias tem seus pontos fortes e apresenta alguns aspectos que fazem mais sentido do que outra explicação. No momento da redação deste livro, ambas ainda não passam de teorias e uma terceira possibilidade foi proposta mais recentemente. Aí ele vai colocar agora as 3 propostas, as 3 teorias, tá? Dessa história aí da dupla fenda. Vou explicar um pouco melhor da dupla fenda para quem nunca viu. Dupla fenda, na verdade, é uma experiência de mais de 200 anos, só que a primeira vez foi feita com luz, tá? Então, o que foi feito com elétrons foi essa de 1909. Então, em 1909, esse cientista incrível, com esse nome difícil aqui, ele refez a experiência da dupla fenda com elétrons. Então, ele pegou elétrons, que era, na época, considerada a menor partícula de um átomo, e lançou com lançadores e essa partícula direto nessa fenda. Primeiro, com uma fenda só, essa partícula passava pela fenda e batia numa outra barreira atrás como partícula. Então, pensa assim, bolinhas de gude. Então, bolinhas de gude vai e bate na parede e forma imagens de bolinha batida na parede, tá? Só que ele foi e abriu a segunda fenda nessa mesma barreira metálica. E o que começou a acontecer? O elétron começou a se dividir e passar. Se dividir? O elétron se divide? Ele começou a se duplicar, não se sabe, e passar pelas 2 fendas ao mesmo tempo. E, ao invés de bater na outra barreira de trás, como uma partícula, ele começou a formar uma imagem de onda. Então, se você olhar, tem vários pontos, né, de onde essa onda bateu ali. E aí começaram a observar. Será que a gente está lançando mais de um elétron ao mesmo tempo? E aí eles batem um no outro e gera esse espectro de onda, né? Começaram a elucubrar ali. E aí eles começaram a observar. Quando eles estavam olhando, o elétron agia como partícula e passava por uma fenda só, mesmo tendo 2 fendas, ele passava por uma fenda só e batia na barreira de trás como partícula. Aí falaram, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma câmera escondida. E o elétron continuou agindo como partícula. Eles tiravam a câmera, não observavam, o elétron agia como onda. Colocavam a câmera, tentaram todas as formas. Ele agia como partícula. Então, olha, opinião de Dulce, tá? E
E aí é onde a Cristina tem que dar o braço a torcer, que eu não sou totalmente científica, né? Eu gosto muito de mágica. Sim, eu acho que isso prova que o elétron tem uma consciência. Ele não só sabe que ali tem duas fendas, como se ele está sendo observado ou não. Então, é uma consciência muito ampla. Gente, e é importante salientar que consciência não é inteligência. Ele não tem um cérebro, entendeu? Ele não tem, ele não pensa, não é isso. Consciência é uma coisa muito mais ampla do que inteligência. Ok? Um cachorro tem inteligência, mas ele ainda não tem consciência. Não tem? Claro que tem, né? Mas num nível mais baixo. Sim. Mas olha só, então o que isso quer dizer? Que a matéria toda a matéria é formada de elétrons, então toda a matéria tem uma consciência. E que consciência é essa? Pode ser a consciência do todo, porque tudo não emerge dessa substância incrível que cria tudo. Sim, é isso que eu acredito, que é a consciência e inteligência de Deus. Que tem tudo. Então, e é muito interessante porque o que tem a ver a gente observar e não observar? Então, vamos trazer isso para a nossa vida, Tudo que você deseja é feito de átomos. Os átomos contêm elétrons, mas a experiência foi feita com elétrons por quê? Porque é a única partícula do átomo que você pode retirar. Você não vai ser louco de ir lá retirar um próton, porque vai ser uma cisão de átomo, vai ser uma bomba atômica, né? Uhum. Então, foi feito com elétron, mas todas as partículas carregam a mesma propriedade de consciência. Então, presta atenção. Tudo que você deseja é feito de átomos. O átomo tem essa consciência. Quando você pensa e sente esse desejo, ou não, ou sente medo, você cria as possibilidades, as ondas de possibilidades infinitas. Quando você fica olhando para isso significa o quê? Eu estou preocupado ou ocupado, né, com isso. Então, dependendo, vamos supor que a sua onda de possibilidade seja positiva. Eu quero uma coisa muito boa, incrível. Você criou a possibilidade de onda. E aí, a preocupação é uma onda negativa. Então, vai lá, mais um com menos um. Uma anula a outra. Ok? Mas aí você pensou numa coisa terrível e começou a se preocupar com isso. Então, é menos um. Então, é mais um, né? Porque é sempre mais. Mais um você está criando e mais um que é a mesma frequência. Você potencializa essa criação. Ou então, não, eu quero uma coisa incrível, maravilhosa, que me deixou super feliz. E toda hora eu lembro daquele pensamento, daquele desejo com alegria, com gratidão, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma ansiedade, sem nenhum pensamento de medo, só alegria e gratidão. Ou seja, mais um, você potencializa a criação. Então, o olhar, o observador é isso. É você oferecer, ou não observar. Quando você não observa, as coisas só acontecem. Né? Você criou a possibilidade na sua mente, as coisas vão acontecendo. É o soltar. Isso seria o soltar, né? Agora, se você olha, se você não tem como não olhar, você tem que olhar com o sentimento da mesma frequência do que você deseja para você manifestar. Senão você cancela a onda de criação. Então, é aquele lugar em que a gente fica pedindo uma coisa e mudando toda hora, do querer.
Eu sou mestra de fazer isso. E Cancelando aí, o pedido. o que a gente está fazendo? Cancelando o pedido. Então, parou de patetice, bora, foco e vai. É isso. Beleza, gente boa? Vamos pensar nessa fenda dupla para a gente poder entrar depois na interpretação de Copenhague? Copenhague. Pode ser? Esse episódio nosso vai ao ar na sexta-feira, né? E eu só quero, então, pedir para todo mundo começar a vibrar por um Brasil muito incrível, por um Brasil maravilhoso, onde todos nós tenhamos mais possibilidades, né? Mais independente de quem você acha que você vai votar, não importa, mas começa a vibrar por um Brasil, sabe? Onde as crianças têm uma educação incrível, as pessoas têm uma saúde melhor, né? Que tudo seja melhor e mais maravilhoso para todos nós, tá? E que a gente possa ser um país onde todo mundo queira vir para cá e não o contrário. É isso. Perfeito. A gente muda as coisas a partir da mente. Uhum. Gratidão, Dulce, gratidão, pessoal. Até mais. Beijos, Cris. Beijos, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.